Fala pessoal, é, a gente chegou a ver na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre corrente elétrica, né? A gente viu o que era a corrente elétrica, a gente meio que... Eu tô bem longe, né? Vou botar mais perto, isso. A gente viu o que era mais ou menos esse conceito e a ideia era medir a quantidade de carga que passa por um pedaço do condutor. Então assim, eu venho lá, corto o meu condutor aqui, e eu tenho uma noção da quantidade de carguinhas que estão atravessando para aquele lado de lá. Bom? Então essa é a primeira parte. Ok. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre lei de Ohm. Mas para falar um pouquinho da lei de Ohm, a gente tem que voltar um pouquinho na bateria e a gente tem que aprender uma nova grandeza. Ok? Então é isso. Eu lembro para vocês que na aula passada eu tentei explicar mais ou menos como é que se constrói uma bateria. Né? Diz que tem uma reação química aqui que cria um excesso ali constante pela reação química de cargas. E essas cargas vão querer ir para o lado onde não tem tanta carga assim. Tá? E aí existe uma grandeza que vai começar a medir isso. Então, você já deve ter visto nas pilhas a informação que vem assim, ó, 1,5 volts. Na tomada, por exemplo, você deve ter visto 110 volts. Esse V de volts, né? É a unidade que vai medir essa nova grandeza que a gente vai ver hoje. Então, talvez uma bateria de carro. A gente vê uma bateria de carro ou de moto. Bateria de moto pode ser 9 volts ou 12 volts. Vamos entender o que é essa tal de voltagem, né? Então, quando eu expliquei, lembra que essas coisas sempre tem um lado escrito mais e um lado escrito menos. E o que é esse tal de volts? É difícil explicar sem a gente ter visto, por exemplo, campo elétrico e potencial elétrico, né? Mas eu vou tentar explicar de uma forma sem passar por esses conteúdos, porque a gente vê eles mais um pouco na frente. E a gente pode entender isso, fazendo as devidas concessões. Então, o que você tem que entender? Que isso aqui mede mais ou menos qual é a força dessa bateria, né? Como se fosse a intensidade dessa bateria aqui. Mas como é que a gente pode compreender isso melhor? Então eu vou ter que criar uma seguinte situação imaginária para vocês, tá? Essa situação é a seguinte. Imagina que eu tenha uma concentração de pessoas, né, fora de uma casa. E dentro dessa casa, você tem lá 10 pessoas. 100 pessoas, talvez, né? Você tem um excesso de pessoas. E elas estão do lado de fora de uma casa e vai ter uma festa lá dentro. Vai ter uma festa. E aí, eu digo que nessa festa vai ter churrasco de graça, bebida de graça, open bar, tem piscina. Então você imagina, e lá fora tá quente, para piorar. Então você imagina a vontade que as pessoas estão de entrar na festa. O portão tá fechado, mas ninguém tá conseguindo entrar. Então existe uma vontade grande das pessoas entrarem na festa. Essa vontade das pessoas entrarem na festa depende do que tem lá dentro. Concorda que se não tiver, por exemplo, o churrasco, se não tiver a bebida, a vontade vai diminuindo. Se tiver que pagar uma entrada de R$100, a vontade já foi lá embaixo. Se tiver um incêndio, talvez as pessoas não queiram nem entrar, as pessoas querem sair da festa. Então a ideia, né, de uma bateria ou dessa voltagem, como é que a gente pode entendê-la melhor? A gente tem que entender que ela é em relação a esse ponto aqui. Quase como se fosse essa vontade das pessoas que eu acabei de criar. Então, quando os elétrons que olham aqui, olham este ponto, quando eles são conectados a esse ponto, eles falam, cara, lá tá rolando um churrasco. Uhul! Sacou? Essa diferença ela pode ser maior ou menor. Então, dependendo da ideia do que tem do outro lado, ela pode ser uma grande vontade de ir para lá, com uma pouca vontade de ir para lá. Tudo bem? Em todo caso, vai
e uma quantidade de elétrons para o outro lado. Vai ter uma tendência dos elétrons a quererem ir para o outro lado. Essa intensidade é medida assim, tá? Mas a gente também tem que entender, ou pode entender, né, essa intensidade como um tapa que a bateria dá para esse cara correr até o outro lado. Então é como se ele viesse, essa bateria ela vem e dá um tapa em cada um desses elétrons. Eu sei que eu estou fazendo uma imagem um pouco imaginativa demais, assim, pode ser um pouco difícil de você compreender, mas pensa que é como se fosse um tapa nas costas que a bateria dá para o elétron correr esse percurso. Esse tapa é mais forte ou menos forte, dependendo da intensidade da bateria. Mas ele depende também da diferença que tem entre a parte superior e a parte inferior. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem casos, por exemplo, você já deve ter visto assim, passarinhos que estão pousados. Esse aqui é o meu passarinho, tá? Não reclama não. Esse é um passarinho, ele está pousado num fio de alta tensão. E aqui está passando, ó, 2.000 volts. Só que o que está acontecendo? O passarinho ele está no fio, no mesmo fio. Então, o elétron olha 2.000 volts aqui, na outra perna 2.000 volts. Ele não vê diferença. Por que eu vou querer entrar num lugar que já está cheio? Sacou? É como se fosse a situação do churrasco. Por que eu vou sair da minha casa para ir num lugar que tem a mesma coisa que tem a minha casa? Então, é diferente quando uma pessoa coloca a mão aqui e encosta na terra. Na terra a gente tem 0 volts. Então a galera vê esses 2.000 volts e fala, pô! Sacou? E esse cara tá dead. Perigo! Então essa é a ideia. Por isso que eu expliquei tanto, para você entender que, primeiro, essa voltagem ela é uma ideia do que o elétron tem ou do que está sendo dado ao elétron, mas é preciso que ele tenha uma diferença ali, ó, entendeu? É preciso que ele enxergue que há uma diferença, há uma espécie de aqui eu estou num alto nível de energia e aqui embaixo eu vou estar num baixo nível de energia, e aí por isso eu vou querer ir do alto nível para o baixo nível, sacou? É o que está acontecendo aqui. E é isso que eu tentei explicar. Então, quando eu falo na bateria, por exemplo, que ela vai fazer 1,5 volts, eu estou dizendo do ponto positivo até o ponto negativo dela. É assim que a gente vai enxergar. Então, se eu conectar, por exemplo, um fio aqui até aqui, não estou fazendo nada. Por quê? Porque eu estou no 1,5 para 1,5. Então, por que eu vou sair do 1,5? O que acontece é eu vou do 1,5 para o 0. Então, é como a gente considera. Tá bom? E por que eu falei disso tudo? Tá, agora vamos para a tal da lei de Ohm. Agora que a gente sabe mais ou menos o que é tensão, o que a gente observou? Imagina que eu tenho uma pilha aqui. Mas que é uma pilha diferente. Eu posso controlar aqui o valor da tensão dela. E aqui eu vou colocar uma lâmpadazinha. Só para dizer que vai ter uma corrente aqui. Tá bom? Então, isso aqui é só um fio. A gente ainda não viu o circuito elétrico, mas a gente vai ver mais na frente. Então, o que vai acontecer nessa situação? Quando eu conectar os dois pontos, né, eu estou dando aqui uma certa tensão, uma certa voltagem, uma certa DDP. Todos aqueles números são tensão, voltagem ou DDP. Essa DDP a gente fala diferença de potencial. É aquilo que eu estava explicando, sobre ter uma diferença entre um ponto e outro. Então, aqui existe uma diferença de potencial. E aí vamos supor que eu coloquei lá 1. Não, vamos colocar 10. Tudo bem? 10 volts. E aí eu observo uma certa corrente aqui que acende a minha lâmpada. Passa uma corrente aqui no fio. Então eu vou aproximar agora o fio. Como que seria o fio dentro? Então eu estou colocando. Eu vou botar aqui, ó. 10 volts entre um pedaço do fio e o final dele. Tá bom? 10 volts.
E eu vou observar correntes. Uma nova intensidade de corrente aqui. A pergunta é: existe alguma relação, existe alguma forma de eu prever isso? E é isso que vai trabalhar a lei de Ohm. É isso que vai falar a lei de Ohm. O que a gente descobre? A gente descobre que vai existir uma relação entre a tensão que eu coloco e a corrente. Então vai existir uma espécie de mediação. Eu jogo tensão, a gente pode pensar assim, eu coloco uma tensão no fio e ele me devolve, uma resposta que tem nele é uma corrente. Essa tensão ela também aqui, tá bom? E qual é essa corrente? É aí que entra a lei de Ohm. Porque a gente vai verificar que materiais diferentes, condutores diferentes, fios diferentes, eles respondem de forma diferente. Então, é o que a gente vai chamar de relação constitutiva. Tá, pessoal, como eu estava dizendo, eu quero investigar, então, dado eu colocar uma tensão, como é que eu vou ter uma corrente? Então, o que o cientista faz? Ele vai para o laboratório, ele testa, né? Ele faz uma espécie de medição, e eu estou desenhando aqui uma tentativa de gráfico, tá? Mas imagina que ele fez o seguinte, olha, ele ficou aumentando as tensões, ele foi lá e aumentou a potência da bateria, né, essa tensão da bateria. Ele fez várias tentativas. 2, 4, 8. Foram os valores de voltagem que ele colocou ali no fio ou no condutor que ele estava medindo, tá bom? Isso é só um exemplo. Aí ele foi e anotou depois as correntes. Então ele viu que para aquele fio em específico, ele colheu assim, ó, quando ele botou 4 de tensão, ele foi lá e verificou com um medidor a corrente de 2. E a gente sabe que isso aqui é em volts já. Ó, volts. E aqui é em ampere, lembram? Ampere, letra A e letra V. Quando ele colocou uma tensão de 8, ele colheu 4, tá? E aí, num gráfico, né, galera, a gente sabe que essa coisa, esses dados aqui, a gente tem muitos números entre 2 e 4, entre 4 e 8, que ele não testou. Mas quando você coloca isso num gráfico, e aí você, bom, eu vou refazer esse gráfico, tá? Vocês vão ver num passe de mágica. Tá, esse aqui é o meu gráfico certo. Lembra que eu peguei esses valores aqui, que o cientista estava lá medindo, né? Ele colocava tensão e via corrente. Para eu fazer um gráfico correto, né? A gente está indo de 1 a 4, a gente tem que ter esses espacinhos aqui, ó, bem ordenados. Então eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Todo mundo com espaço igual, tá? Isso é importante sempre quando a gente faz um gráfico. E aqui eu vou dizer que isso aqui era a tensão, já que ele controlava a tensão e ele verificava qual era o comportamento da corrente. Então, quando ele botou 1 de tensão, 2 de tensão, quanto que ele viu de corrente? Então, vamos chamar esse cara aqui de 1. Vou botar aí agora esse aqui 1. Então, aqui é 0,5. Aqui meio e aqui é 2. E aqui é 2,5. E aqui é 3, tá bom? Não tá bom. Então aqui na corrente a gente vai botar assim, ó, olha, 1, 2, 3, 4. E eu vou correlacionar esses números para a gente ver mais ou menos o comportamento. Então como é que eu faço isso? Olha, quando a tensão foi 2, eu obtive 1. Então esse 2 aqui da tensão é como se fosse um jogo da velha, tá? Tá relacionado com esse ponto. Não sei se vocês têm o hábito de fazer gráficos em matemática, mas aí eu estou fazendo a construção só para quem nunca viu como é que é. 2 de tensão correlacionou com 1 da corrente. Beleza. 4 de tensão vai correlacionar com quanto? Com 2 da corrente, não é isso? Beleza.
Aqui. Aqui seria o 5, o 6, o 7 e o 8. Tranquilo? 8 de tensão correlacionado com 4 de corrente. Então é lá, aqui certinho. Estão vendo? Então, o cientista não precisa, né, fazer todos os pontos. A gente tem uma ideia aqui, ó, de ver que esses pontos eles seguem uma reta. E essa reta aqui está mostrando para a gente um comportamento constante. Esse comportamento constante, galera, está dizendo para a gente o seguinte: quando eu coloco 2 de tensão, eu tenho sempre o mesmo resultado, Então, vê bem se não é isso. Olha, quando eu coloco uma tensão, eu vou ter uma certa corrente. Mas vai ter aqui, ó. Opa, eu estava escondendo. Quando eu coloco uma tensão, eu vou ter uma certa corrente de resposta. Ó. Então, a tensão que eu coloquei vai me dar uma corrente. I. Mas isso vai ser mediado por alguma constante. É isso que esse gráfico mostrou. Que isso aqui é um comportamento constante e que essa resposta ela depende de alguma constante. Vocês conseguem identificar qual é o fator? Se você não consegue identificar, se a gente já está entendendo que é uma constante, a gente pode pensar que isso aqui é tipo um x. Então, essa constante, eu vou obter ela sempre que eu dividir a tensão pela corrente que eu colhi ali de resposta. Então, vamos fazer isso para a tabela? Olha só, vamos dividir V por I. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2 também. Então, o que isso aqui, né, é legal? Por que isso é bom? Porque esse comportamento constante diz que é bem previsível. Vai ser sempre assim. Não importa a tensão que eu coloque, eu vou ter aquele retorno de resposta. E esse R, então, a gente chamou de resistência. Porque é ela que está me dando quanto que aquele cara ele vai dificultar ou não a passagem de corrente. Então, ele vai ser uma medida de quanto aquele material, lembra que a gente está falando aqui, ó, de um fiozinho, um pedaço de fio, quanto que ele resiste, quanto que ele dificulta a passagem. Então, basicamente, é o seguinte, eu tenho um estímulo, eu tenho um fio, eu coloco uma tensão nele, então, tensão, aplico uma tensão entre os dois pontos aqui, tensão, vai aparecer uma corrente, mas essa corrente que aparece, ela depende de uma propriedade do material. É por isso que lá eu falei, é uma equação constitutiva. Equações constitutivas nada mais é do que eu dizer o seguinte, olha só. Eu tenho um estímulo, que é a tensão, que a bateria causou, e eu tenho uma resposta. Só que essa resposta, ela é mediada, ela é meio que controlada, ela depende do material ou do objeto. É uma propriedade física do material ou do objeto que a gente está estudando. Quer ver um lugar onde aparece? Na primeira lei de Newton. Uma relação muito parecida. O que a gente... Segunda lei de Newton. F é igual a ma. Existem umas diferenças aqui, mas é o seguinte. Tem uma lei do Newton, somatório das forças, igual a massa vezes a aceleração. O que é uma força? É um estímulo que você dá no objeto. O que é a aceleração? É a resposta que ele dá. Ele pode acelerar muito, ele pode acelerar pouco. Mas quem é que controla isso? Vai depender da massa do objeto. Se ele for muito massivo, se ele for muito pesado, né, tiver muita massa, ele não acelera tanto. Então, se você tentar empurrar um carro pesado, você vê que ele não acelera. Mas se você tentar empurrar alguma coisa muito levinha, você vê que acelera muito, tem muita mudança de velocidade. Aqui é parecido. Quando a gente coloca uma tensão, a gente vai ter uma corrente, mas depende ali do meu material, tá bom? Então isso aqui é conhecido como lei de Ohm. Então, vocês acabaram de ter uma aula de lei de Ohm. Se escreve assim, lei de Ohm.
Então, de novo, vou escrever a fórmula. Esse R é a resistência do material. E ele é medido em ohms, em homenagem ao próprio ohm. É um símbolo assim. Então, quando eu digo que um fio tem 2 ohms, eu estou falando que ele tem essa resistência. É a dificuldade que ele impõe à passagem de corrente no interior dele. Tudo bem? Nem todos os condutores vão seguir essa lei de Ohm. Né? Nem todos os materiais vão seguir essa lei de Ohm. A gente foi pesquisando novos e novos materiais, novas e novas tecnologias, e em algum momento nem tudo vai responder assim. Então, a gente chama de condutores ômicos aqueles que respondem à lei de Ohm. Então, todo mundo que se comportar com a lei de Ohm tem essa carinha aqui. E o legal é que isso é previsível, tá bom? Então, essa é a primeira lei de Ohm. A gente pode ver uma segunda mais tarde, mas essa é a ideia da primeira lei de Ohm. Eu tenho que dizer que a maioria dos fios também tem uma resistência muito baixa. Os fios de cobre, fios que a gente usa na fiação, eles quase que não entram na composição do circuito, né? Eles quase não oferecem resistência à passagem. Quem vai oferecer resistência, deixa eu voltar aqui. Na nossa ideia, a gente vai ver que vai ser aquilo que a gente está usando no circuito. Então pode ser a lâmpada, a gente vai ver que pode ser uma TV. Mas a princípio eu quero ficar com a lei de Ohm nessa semana, só para a gente ter uma noção dela geral, tá bom? Logo mais exercícios e eu vou trazer uma outra aplicação. Tudo isso só para também dizer, estamos tentando cada vez mais entender esses aparelhos aqui que eu falei, que são os aparelhos que só servem para aquecer, tá bom? Então agora a gente criou mais um passo. Além de entender o que é corrente, o que é tensão, a gente entendeu que existe uma mediação entre eles através de uma propriedade do material, que é a resistência. Então, por favor, reassistam essa aula e tentem entender ela ao máximo que puderem. Depois, façam exercícios.